Quais as novas tendências da literatura para prescrição de treinamento com foco na hipertrofia? Sou o professor Alexandre Evangelista e abordarei com você exatamente este tópico em nossa palestra. Pois bem, antes de mais nada, quero mostrar uma figura clássica a você. Nessa figura, você pode perceber que existem aí diversas manifestações da força. Você vê de um lado a força máxima e do outro lado a resistência de força. E você tem aí os seus respectivos controles de volume e intensidade. O grande problema é que muitos profissionais, eles pegam essa figura e adaptam de forma errada nas academias, principalmente para alunos iniciantes, com os mais diversos objetivos, desde o emagrecimento até o aumento de massa magra, a hipertrofia, até ficar monstrão. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, e compartilhe comigo aí alguns conhecimentos. Grande parte dos profissionais na academia, eles trabalham para alunos iniciantes com 3 séries de 15 a 20 repetições, usando a carga entre 40% e 60% de 1 RM. Quando eu falo carga aqui, eu posso me referir tanto a volume quanto a intensidade, mas nesse caso eu falo de intensidade. Então veja, a maioria dos profissionais que trabalham aí com clientes iniciantes, o treino padrão de adaptação, ele envolve 3 séries de 15 a 20 repetições com intensidades mais baixas. Será que realmente isso funciona com os nossos clientes? Será que realmente essa prescrição tradicional é recomendada? Vamos trabalhar então aí, derrubando algumas lendas nesse nosso bate-papo. A princípio eu já queria excluir o trabalho de força máxima para quem tem por objetivo aí a hipertrofia ou mesmo o emagrecimento. Não é que ele seja proibido, é que você terá poucos resultados de acordo com o objetivo do seu cliente. E é claro, nós trabalhamos a todo momento, ou pelo menos deveríamos trabalhar, com o princípio da especificidade. Então eu tiro o trabalho aí de 3 a 5 repetições com cargas entre 85% a 100% de 1 RM, de forma aí a não atrapalhar o nosso objetivo. Então esse trabalho é mais direcionado à força máxima, ele não é tão interessante. Eu vou discutir agora essa janela de 6 a 12 repetições com cargas entre 70% e 85% de 1 RM. Segundo recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, esta é a janela ideal para hipertrofia, inclusive e principalmente para aquele indivíduo iniciante, para aquele novato que está começando a musculação. É isso mesmo. Então o Colégio Americano ele recomenda que você trabalhe aí com 1 a 3 séries entre 8 a 12 repetições com cargas entre 70% a 80% a 85% de 1 RM. Duvida? Eu vou mostrar isso para vocês nessa nossa palestra nos próximos slides. E aí fica aquela discussão. Então, o que eu tenho que trabalhar? 15 a 20 repetições, 40% a 60% de 1 RM, ou 6 a 12 repetições, 8 a 12 repetições, entre 75% e 85% de 1 RM, 70% a 85%. Porque veja, eu trabalho lá na musculação com treinos de adaptação, 15 a 20 repetições. Beleza você fazer essa afirmação, só que eu faço a pergunta, por que você trabalha assim? Eu tenho certeza que a resposta, na maioria das vezes, é porque quando eu cheguei aqui já era assim, todo mundo faz e eu vou fazer também. Ou eu fiz o curso lá com o professor XPTO e ele falou que tem que ser assim. Cuidado, pessoal. Muitas vezes, algumas prescrições, elas são baseadas em literatura tradicional da década de 90 ou mesmo comecinho dos anos 2000. 15, 20 anos depois, muita coisa mudou em relação a métodos de pesquisa e em relação à tecnologia utilizada nesses métodos. Aí você pode falar, mas eu vi no livro lá, XPTO do treinamento resistido, o treinamento de força, o treinamento da musculação, que tem que ser assim. Dá uma olhada na referência. A referência que se usa para fazer essa afirmação provavelmente vem do esporte, ou então ela é muito antiga. Então, a gente precisa reconsiderar alguns conceitos depois de tantos anos. E eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar as informações do passado. Para aquela época elas serviam muito bem, só que como eu disse, a literatura evolui. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que algum aluno, algum cliente seu deve ter falado que ele quer um treino para secar, ou ele quer um treino para adaptar, não, vamos fazer um treino de adaptação aqui, ou então um treino para crescer, esse é ótimo, eu quero crescer. Então beleza, né? Vamos lá, cortar as pernas e colocar mais osso aí para você ficar maior. Ou então treino para ficar mais bonito. Na verdade, aqui o bonito é igual ao feio, né? A diferença é que o bonito é bonito e o feio é feio, mas eles são as mesmas pessoas, é que um é bonito e outro é feio. Não tem muita diferença. Então, o treino para ficar bonito, infelizmente, ele não existe, não é? Se você já nasceu feio, eu peço desculpas, você vai continuar feio, né? Mas quem ama o feio, o bonito lhe parece. Então, treino para secar, para adaptar ou para crescer, isso é possível? Na verdade, eu vou tentar mostrar para vocês aí que não tem muita diferença, porque o músculo ele não sabe contar, o músculo ele responde a estímulo. Então, em cima disso, olha só, eu quero derrubar algumas lendas com você.
Vamos mostrar que Papai Noel não existe, Saci Pererê também não, Leprechaun, a Fada do Dente, nem a Mula Sem Cabeça. Apesar de eu ter um amigo que já disse que jura que viu o Saci na floresta. Mas, vamos lá. Eu trouxe para vocês um estudo muito bacana do professor Cauê, lá Scala Teixeira, um grande amigo, excelente profissional, e ele fala de musculação, crenças e evidências. E ele aborda alguns conceitos interessantes em relação a crenças e evidências. Por exemplo, segurar na fase excêntrica, será que vale a pena? Ou mesmo altas cargas para crescer e baixas, faltou um X aí, baixas cargas para definir. Jura que você ainda está nessa? Jura que você acredita que tem treino para secar e treino para crescer? Jesus do céu! Ou então, a velha terminologia do no pain, no gain. Será que realmente ela é necessária? Então vamos lá. Realização da fase excêntrica, do movimento da fase excêntrica lenta. Apesar dos resultados da literatura serem divergentes, parece que sim, existe uma justificativa para a fase excêntrica ser um pouquinho mais lenta. Por quê? Algumas meta-análises mais recentes mostram que a fase excêntrica é o que gera maior dano tecidual, para aí depois sim você ter inicialmente uma reparação tecidual e posteriormente você ter aí uma hipertrofia miofibrilar. Parece que é na fase excêntrica que você tem maior ênfase desse dano tecidual, que inicialmente prepara o terreno para posteriormente fazer o músculo crescer em sua área de tensão transversa, aí baseado na síntese proteica miofibrilar, aí sim, das miofibrilas. Eu não estou dizendo que a fase concêntrica ela não tenha dano tecidual, ela tem, é claro, mas o maior percentual é na fase excêntrica. Então justifica sim você pedir para o seu aluno segurar um pouquinho mais na fase excêntrica. Terminologia no pain, no gain, dizendo que dor muscular é indicador aí para qualidade de treino, para hipertrofia. Isso daí é lenda, não tem realmente relação nenhuma com a verdade. Mesmo porque é muito comum o indivíduo iniciante ter muito mais dor muscular tardia do que o indivíduo treinado. Isso deve-se basicamente à experiência de treinamento. O indivíduo treinado, ele não vai ter muita dor muscular tardia, mas isso não quer dizer necessariamente que ele não esteja sinalizando para hipertrofia, muito pelo contrário. Eu posso ser experiente, ter treinado ontem, hoje estar só com aquela sensação de que o músculo foi estimulado, sem sentir dor muscular e ao mesmo tempo estar na síntese proteica favorável aí, principalmente do ponto de vista miofibrilar, não é mesmo? Não tem correlação entre biomarcador inflamatório e percepção de dor muscular tardia. Ela ocorre, mais uma vez, por pura e simplesmente nível de experiência. Os nossos receptores de indivíduos sedentários, eles são muito mais sensíveis a novos estímulos da musculatura, nesse caso, na musculação. E aí, você tem altas cargas para hipertrofia, altas repetições para definir. Essa lenda vem dos fisiculturistas. E aí você tem, numa fase, por exemplo, off-season, que está fora de competição, o fisiculturista comendo tudo que é permitido e ele tem aí, na verdade, uma dieta rica em carboidratos. E aí ele fica monstrão e como ele tem muita energia oriunda do carboidrato, ele pega pesado, ele soca peso lá na musculação. E aí você sabe o princípio aí do volume e intensidade, né? Interrelação, interdependência. Quando o volume é baixo, a intensidade é maior. Isso quer dizer, como ele põe muito peso, ele trabalha com carga, o número de repetições fica entre 8 a 12. Agora, quando o fisiculturista chega na fase de pré-contest, o que acontece? Ele corta o carbo, ao cortar o carbo, ele não tem tanta energia assim, não tem tanta disposição. O que ele tem que fazer para compensar a queda de peso? Aí no quesito intensidade, ele aumenta o número de repetições. E aí o pangaré que está de fora, que não entende nada vendo tudo isso, ele começa a imaginar e a supor, em cima de empirismo, apenas em cima de observação, que alto número de repetições e baixa carga seca e baixo número de repetições e cargas maiores cresce. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando se fala em estudo observacional. Eu não confio nem um pouquinho em estudo observacional, então cuidado, ok? Basicamente, então, não existe isso, o músculo vai responder a estímulo. E caso você ainda não esteja convencido, eu trouxe aqui um estudo do nosso grupo que analisa se treino para secar ele existe. E olha só o que eu fiz. Então, nós trabalhamos lá em 2012 comparando dois métodos de treinamento de força em jovens. O que nós fizemos nesse estudo? Nós pegamos 20 voluntários sedentários, com idade entre 16 a 17 anos, e durante 9 semanas, esses voluntários treinavam 4 vezes na semana. E eu dividi eles em 2 grupos, realizando a mesma rotina de treino. Na verdade, os mesmos exercícios, melhor dizendo. Só que eu dividi o grupo hipertrofia, que é o grupo GH, grupo hipertrofia,
ele fazia 3 séries de 6 a 12 repetições com carga próxima a 80% de MRM. Já o grupo resistência, ele trabalhava com 3 séries de 16 a 20 repetições com cargas próximas a 60% de MRM. Então aí você tem um treino teoricamente para crescer e outro treino teoricamente para secar. E depois de 9 semanas, treinando 4 vezes na semana, nós tivemos alguns resultados interessantes. Mas veja só, inicialmente, tanto o grupo hipertrofia quanto o grupo resistência, eles apresentaram característica homogênea. O que isso quer dizer? O grupo era muito similar no começo do estudo, isso é bom, dá um pouco mais de qualidade ao trabalho. E aí vamos lá. Percentual de gordura corporal, momento pré com momento pós. O que foi feito? Então, o percentual de gordura corporal no grupo hipertrofia, ele teve diminuição, tá vendo o asterisco? Dá uma olhadinha no asterisco. Assim como houve diminuição do percentual de gordura de forma significativa no grupo GR, o grupo de resistência, que trabalhou com maior volume, menor carga e menor intensidade. Porém, tá vendo, percebendo aí o hashtag? Então, isso quer dizer que houve diferença entre os grupos. Moral da história, o que essa figura mostra? Ela mostra que ambos os grupos perderam gordura de forma significativa, porém, o grupo hipertrofia, ele perdeu mais gordura, teve uma maior diminuição da gordura corporal do que o grupo resistência. Isso mostra que, do ponto de vista estético, menor número de repetições, entre 6 a 12, 8 a 12, e maior carga, 80% de MRM, você tem mais resultados do ponto de vista estético, é melhor, ok? Aí a gente analisou a força também, olha só, um RM de leg press e um RM de supino, uma repetição máxima. Grupo hipertrofia pré e pós, grupo resistência pré e pós. O que a gente viu? Não houve diferença significativa nem no RM de supino, nem no RM na repetição máxima de leg press. Já no grupo hipertrofia, você teve melhora significativa, inclusive entre os grupos. Isso quer dizer que houve diminuição do percentual de gordura corporal, ao mesmo tempo que a força aumentou mais no grupo hipertrofia. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem que trabalhar, então, com menor número de repetições e a carga um pouquinho maior, a intensidade um pouquinho maior. Não acredita em mim ainda? Então dá uma olhada aí na conclusão. Os resultados mostram que esse negócio de treino para secar não existe. O músculo não sabe contar, o músculo responde a estímulo. Essa foi a conclusão do nosso trabalho. Então, indivíduos interessados em ganho de força e diminuição de gordura corporal, o treino voltado aí mais para a hipertrofia, na janelinha da hipertrofia, é mais interessante do que na janelinha aí da resistência. Então, isso quebra aquele velho paradigma de que para definição, é necessário realizar um alto número de repetições. Eu estou aqui olhando para baixo porque o slide, o retorno está aqui embaixo, na minha frente. O seu está aqui bonitinho, mas o meu está aqui embaixo. Então, olha só, não acredita em mim ainda? Então, se você não acredita em mim, eu trouxe aqui um estudo muito bacana do Colégio Americano, para que você acredite em mim, mais ou menos. O estudo ele fala sobre um modelo de progressão de treinamento resistido para adultos saudáveis. E olha só que interessante, as recomendações do Colégio Americano, elas trabalham basicamente com força das evidências. O que isso quer dizer? Eles categorizam A, B, C e D. Então, por exemplo, categoria D é conhecimento sem base sólida. Categoria C, estudo observacional. Toma cuidado com o estudo observacional. É muito ruim, pessoal. É mais baseado em ideologia do que em ciência. E aí tem categoria A, que é o RCT, Randomized Clinical Trial, pesquisas clínicas randomizadas. Então, quando você tem uma categoria A, esse é o padrão ouro. Categoria B tem um corpo pobre de evidências, mas mesmo assim ainda dá para a gente levar numa boa. O ideal é que seja a categoria A. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides e vai ter a categorização. Na verdade, eu vou mostrar um slide e vou dar uma nota. Isso é nota, A, B, C e D. Nota A é o top dos tops, nota D é horrível. E nota C, estudo observacional, é na área da educação, grande parte deles. Então vamos lá. Para hipertrofia, o que nós temos que ter aí? Para que você deixe seu aluno assim como você vê na imagem, o que você deve fazer? Olha só a recomendação do Colégio Americano. A intensidade para iniciante e intermediário. 70 a 85% de MRM. 1 a 3 séries por exercício. 8 a 12 repetições, categoria A. Então, a maior parte das evidências aponta de forma muito forte, de forma bem embasada, de que o indivíduo iniciante deve trabalhar na janela entre 8 a 12 repetições com cargas entre 70 e 85% de MRM. Esse negócio de 15 a 20 repetições veio da cabeça de alguém e aí, na verdade, veio do esporte, não é? A gente adaptou para a saúde e qualidade de vida. Não dá para fazer isso.
Então, em cima disso, indivíduos avançados, aqueles que têm mais de 1 ano de experiência no treinamento, você já tem uma flexibilidade maior aí no controle de carga. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que o músculo, ele não sabe contar, principalmente para quem é avançado. O indivíduo avançado, ele deve ser levado, de preferência, até a falha, é lógico, aí com controle de carga, mas basicamente até a falha para ter boas respostas hipertróficas. Então vamos lá. A pergunta que eu faço a você agora: músculo sabe contar? Eu trouxe um estudo muito bacana, que foi publicado aí em abril de 2015, que ele trabalha com baixo e alto volume, na verdade baixa e alta carga, no treino resistido, no ganho de força muscular e hipertrofia em homens bem treinados. Estou olhando aqui na minha frente. O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram indivíduos treinados com pelo menos 3 anos e meio de experiência no treino resistido e dividiram esses indivíduos em 2 grupos. Um grupo trabalhou com baixa intensidade, 3 séries de 25 a 35 repetições, até a falha, com cargas entre 40% a 50% de 1RM. O outro grupo, eles trabalharam com alta intensidade, 3 séries de 8 a 12 repetições, com cargas próximas de 80% de 1RM. E aí o que aconteceu? Depois de 8 semanas, treino realizado 3 vezes na semana, com 7 exercícios para os principais grupamentos musculares, eles tiveram aí os grandes resultados. Então veja só. O que você pode ver aí? O thickness muscular. O thickness muscular dos flexores de cotovelo, bíceps, a espessura muscular. Low load, baixa carga, high load, alta carga. Alta carga, séries aí de 8 a 12 repetições, 80% de 1RM. Low load, 40 a 50% de 1RM, aí em torno de 25 a 35 repetições. Dá uma olhada aí pré e pós no thickness muscular, na espessura, que tem relação com a hipertrofia. Olha só, Pangaré, não teve diferença. Os 2 grupos apresentaram níveis significativos, aumentos significativos no thickness, na espessura muscular, indicando que ambos tiveram aumento de área de seção transversa. Outra coisa, olha aí, parece até o mesmo, né? Mas não é, é diferente. Agora você tem os extensores. E o que mostra essa figura? Que houve hipertrofia semelhante nos 2 grupos. Isso mostra que músculo não sabe contar. Qual foi a única coisa que esses 2 grupos tiveram em comum? Treinos até a falha, até a exaustão. E aí você vê agora o quadríceps, o thickness de quadríceps. Parece que é a mesma figura, mas não é, os resultados foram exatamente os mesmos. Então essa variável vale tanto para membro superior quanto para membro inferior. Importante. E aí, pessoal, eles analisaram agora o quesito força. Um RM do bench press e um RM do squat. Então, do agachamento. E olha o que eles viram. Apenas o grupo que trabalhou com altas cargas apresentou melhoras mais importantes em força, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Então, olha só, você mata 2 coelhos com uma paulada só. O que isso quer dizer? Quando você trabalha com menor número de repetições e mais carga, indo até a falha, você tem hipertrofia, ao mesmo tempo que tem melhoras no quesito força. Então, para aquele indivíduo que é avançado, trabalha na janelinha de 8 a 12, com cargas maiores, trabalha na falha dentro da janela de 8 a 12. Agora, se você quiser trabalhar, por exemplo, com menor carga, menor intensidade, maior volume de repetições, você também vai ter hipertrofia, só que os ganhos de força não serão tão interessantes assim. Fica a dica. E ó, vou dar outro conselho para você. Fica atento, porque na literatura está saindo cada vez mais estudo nessa linha de raciocínio, nesse direcionamento de que o músculo não sabe contar, o músculo responde a estímulo. Diante de tudo isso, o que a gente pode entender? Que você tem especificidade de adaptação, não acredita? Dá uma olhada nessa nova figura que eu coloquei aí, ó, bench press, quando eles trabalharam a 50% de 1RM, ou seja, um maior número de repetições e uma intensidade menor, fizeram um teste aí a 50% de 1RM no supinão. Olha o que eles viram, que o grupo com baixa carga teve melhora, comparado com o grupo com alta carga, quer dizer, para resistência de força, o estímulo com alto volume é interessante. Agora, para melhores ganhos de força, o estímulo com altas cargas é mais interessante, o menor número de repetições. Agora, para hipertrofia, tanto faz. São 2 adaptações distintas que, claro, andam paralelas, mas que podem ser separadas se você conseguir manipular corretamente carga de treino, segundo alguns pesquisadores aí, ok? Então, diante de tudo isso que foi dito, desse nosso bate-papo, dessa nossa palestra, eu acho que esse nosso bate-papo bem proveitoso, apesar de curtinho, ele valeu a pena. O que pode ser concluído desse nosso bate-papo? Quando o aluno perguntar para você, professor, são quantas repetições? Faz assim,
Faz que nem tentaram fazer com a economia, por isso que a gente está colhendo os frutos hoje. Não coloca a meta. Deixa a meta aberta. Quando o aluno atingir a meta, você dobra a meta. Olha que bacana, não é? Isso é fantástico. Para a economia não funciona, mas para a hipertrofia, fantástico, pode ter funcionado, pode funcionar muito bem. Então deixa a meta aberta, principalmente para quem é avançado. Aqui fica a mensagem, não é? Se o aluno ele é iniciante, você tem que tomar cuidado a trabalhar com uma janelinha mais quadradinha. 1 a 3 séries, 8 a 12 repetições, 70 a 85% de UMRM. Se ele é avançado, já trabalha com maior flexibilidade, tente levar os treinos até a falha e não fica contando muito repetição. E aí, se o indivíduo é intermediário, trabalha com uma carga mais intermediária em relação a isso. Trabalha com 6 a 9 repetições por grupamento muscular, 6 a 9 séries por grupamento muscular, 6 a 9 séries por grupamento muscular, mantém as 8 a 12 repetições com cargas entre 70% e 85% de UMRM e mais ou menos 1 minuto de intervalo entre elas. Quero agradecer o nosso bate-papo, foi muito proveitoso, tenho certeza que ao final dessa palestra talvez você mude alguns conceitos ou simplesmente você apenas tem aqui a sua muleta, né, o suporte para falar, pô, legal, estou no caminho certo. É isso aí, continue então no caminho certo, se você já vem fazendo isso com seus clientes ou com seus alunos lá na academia ou os clientes de personal. Então, eu quero agradecer, muito obrigado pela presença aí, por assistir a palestra, um grande abraço e boa sorte nos estudos. Estude sempre, porque quem estuda nunca é pego com as calças na mão, ok? Grande abraço e obrigado.